Bom, então, meu nome é Guilherme Vieira. Essa palestra, o título dela é Antipadrões em Python. Então eu vou falar sobre antipadrões, maus hábitos, coisas ruins, cagadas, que a gente vê por aí em código Python. E foi a palestra que eu dei na última Python Brasil, aí tem pouco tempo, no ano passado. Bom, eu trabalho aqui do lado, na Etip, pertinho, fazer os tags. Vai a pé, só. Aí não dá. Então, eu trabalho com Python desde 2011, eu acho. Eu comecei a mexer com Python. Bom, então vamos lá. Para começar a falar o que é um antipadrão. Um antipadrão não é só uma coisa feia que você vê no código. Então ele não é simplesmente uma má prática. Por quê? Ele tem o mesmo conceito do padrão, só que invertido. Então, ele é uma ação repetida, processo, estrutura, e no princípio parecia que ia trazer benefício para o seu código. Eu vou fazer isso que vai ser do caralho. Vai rodar 2 vezes mais rápido, vai ficar pronto amanhã. Mas no final das contas traz muito mais malefícios. E também, uma refatoração de código existe, e é documentado, então existe uma maneira de consertar isso que é amplamente documentada pela comunidade. Então vamos aos exemplos aqui. Eu vou passar vários exemplos assim de antipadrões que são encontrados em vários códigos aí. Então, não peguei código de ninguém aí, tá? Ninguém se sinta ofendido. Você pegou até mil aí. São todos códigos anônimos. Então, vou começar no primeiro. O que é? É o padrão de reinventar a roda quadrada. O que é? Existe já algo muito bom que a comunidade toda adota. Tem lá uma lib super foda. Mas por quê? Eu vou fazer a minha, que é bom que a minha eu tenho controle sobre ela. Mesmo a outra sendo open source, eu vou poder mudar a coisa, eu prefiro a minha. Esse exemplo aqui, eu fiz o código que vai converter uma lista de JSON, porque eu odeio a biblioteca JSON do Python por algum motivo, não gosto de simple JSON. Isso também está muito ligado a outro padrão, que é o Not Invented Here, que é um padrão mais gerencial, que acaba fudendo seu código. Muita empresa tem, não, a gente tem que fazer o código aqui, a gente não pode usar código de outras pessoas, cara. Aí acaba saindo essas coisas por aí. Pagando pra programar, só. Deve ficar pegando código dos outros, não. Senão chamaria colador, não programador. Você só copiando código eu fazia aqui, não sei programar. Já vi software house aí, de BH aí, que tinha, tipo, ranking lá, programadores que faziam mais código. Você recebia por tirar código. Aí o cara fica, não, vamos fazer isso, vamos matar 7 caras, vamos roubar o código. Pois é, então. Bom, um outro anti-pattern muito comum, o que é? Confiar no fator de probabilidade, confiar que seu usuário é inteligente. O que acontece? Você faz esse exemplo, uma divisão de x por y, não fiz uma função. Eu falo, porra, velho, quem vai ser burro que vai dividir por 0? Vai ser o primeiro cara que vai acessar seu. Ele vai digitar dentro, mas não falhou no teclado, ele foi 0. Não sei porquê, mas vai ser a primeira coisa que ele vai. Então sempre tem o tratamento dos seus inputs, nunca confia na fonte dos dados, mesmo se for um web service super foda lá, que nunca falha, essa porra vai sair do ar, vai falhar. Então sempre tenha um workaround, sempre trate as exceções. E vem lembrando, né, tratamento de exceção é super barato no Python. Então se ele except, tá, except division erro, não vai te dar, não vai gastar sua memória RAM, não vai. E esse daí, ó, é o Repeat Yourself, porque eu gosto. Daí tem até naquele livro lá do Game of War, né? O Repeat Yourself. Don't. O que é?
ignorar abstração, orientação a objetos, padrões de código, design patterns, né? O que é, ó? Meu código aqui, eu tenho um código, isso daí é muito CD pra caralho. Você tem um arquivo Python com 20 funções. Todas as 20 funções, as 4 primeiras linhas são iguais. São o mesmo código, cara. Por que eu não usei um decorator, alguma coisa do tipo, sabe? Existem várias ferramentas no Python que te ajudam a fazer esse código não ser repetido. Então, uma estudadinha, se você vê aquele código repetindo, se fica incomodado e pensa, ó, deve existir alguma maneira de fazer isso. Mas você dá uma estudada, provavelmente existe, ó, e é bem documentado. Bom de Python é isso, tudo é bem documentado. Hoje é demais. Esse é justamente o contrário do último. Você vai para o outro extremo. Você abstrai tudo. Você programa orientado à abstração apenas. Esse eu também gosto, cara. Cada classe do seu código tem uma linha. Aí você faz assim, uma classe 1000 você vai montando assim, o que é aquele objeto. É igual brinca de Lego. Só que só com aquela pecinha de um negócio. Aquela menor pecinha só. Isso daí também é uma coisa que eu já sofri muito. O pessoal que trabalha comigo sofre muito. Vocês não pegarem nome na mesa. Então, use abstração, use orientação de objetos, mas não abuse. E todo mundo conhece a tela azul da morte, né? Tem também a tela branca da morte. O que é? É quando dá o erro você não vê nada. Trai exceto peça. Deus tá vendo. Deus sabe o que aconteceu. Vai lá, trai aqui seu script WSGI é 7 peças. Se der o erro. Mas fala, meu programa nunca dá erro. Então, dizendo Python, erros nunca devem passar silenciosamente, a não ser que explicitamente silenciado. Quando ele deve ser silenciado. Então não custa nada. Você quer, sei lá, pegar um erro mesmo, que precisa do seu programa todo, pelo menos especifica aqui qual é a exceção que você quer capturar. É uma prática no geral também a gente fazer um reset global, sendo que você tem um erro específico que você poderia capturar. Eu mesmo caí nesse vacilo aí dias atrás e me estocaram. Você no Python você tem esse bem quebradinhas exceptions, você não tem assim, exception para tudo. Ele tem umas exceptions assim, alguns níveis legais. Pode até ser válido fazer isso aí, depende do caso. Por exemplo, você está numa API, mesmo quando você quer tratar, você tem que fazer um except genérico. Você não quer que ele exploda na tela, você quer que ele venha numa tela de erro do seu web service. Beleza, mas aí você captura e trata ele. Manda um e-mail com esse erro. Você explica onde que vai acontecer. É o debug falso. Você pode ter um except genérico, mas depois você pega essa exceção e faz alguma coisa com ela, cara. Sim. Não dá um peça. Não simplesmente esconder. É famoso debaixo do tapete, que ninguém vai ver, não. Tá lá, o próximo pega esse código que se vira. Esse é o exemplo que talvez seja o correto. Vem do tutorial do Python. O primeiro tutorial de todos, que basicamente quase todo mundo faz. Que é você tratar exceção por exceção. Aí aqui tem o except genérico. Mas mesmo assim eu ainda estou pintando ele. Entende? Só não quer, às vezes você não quer parar se você escreve só um pouco ali. Pois é, mas que aconteça. Mas o erro continua ali, ele não foi para o espaço. Esse é um anti-pattern que é bem complicado de entender e debugar. São passar argumentos mutáveis para funções e métodos Python. O que acontece no Python? Quando ele vai ler essa função aqui, ele vai pegar e instanciar essa lista aí. Aí já está alocado na memória o valor dessa lista. Cada vez que eu não passar esse parâmetro,
ele for pegar, ele não vai criar uma lista nova, que é o que a maioria vai você falar, claro que vai, ele está passando ali, mas não, ele vai pegar a mesma lista. Então cada vez que eu estou chamando a função, ele, por exemplo, dando o append aqui, ele está appendando naquela mesma lista que foi criada na primeira vez que o leitor o interpretador do Python passou ali naquela declaração de função. A não ser que esse seja o comportamento que você espera, que geralmente não façam isso, cara. Por quê? Debugar isso é um inferno. Lembra? É grande. A gente passou a última vez um dia, sabe? Um dia inteiro. Um dia inteiro pensando por que essa bosta não está funcionando, cara. Era só uma lista ali que era pendar um valor que tá vindo toda zoada. Cada vez que a gente entra dá um resultado diferente, velho. Como assim? Isso aí, quebrando meu pai, tudo que você fizer vai ser um objeto, cara. É você lembrar desse conceito o tempo inteiro. Tudo é um objeto. Qualquer coisa que eu colocar aqui vai se tornar um objeto e a variável é só uma referência. Pois é. E que isso aqui só é evaluado. Como é que chama? Evaluated em português. Descarregado. Quando o interpretador passa ali, não a cada chamada da função. Com relação mais ao slide, outro padrão também é o cara coloca um try except, vamos supor, eu erro, mas coloca 20 linhas de código ali. O cara abriu um arquivo na primeira linha, mas um monte de código dentro do try except, isso é errado também. A programação é orientada a exceções, né? Não, mas você tem que colocar dentro do try except só o que vai quebrar, só o que vai cair aquela exceção. O que você trata, né? Você faz o I/O e coloca divisão por zero dentro. As coisas que tem numa exceção também. Dentro do except é o tratamento de erro. Daquele erro específico. Tem que ter tratamento de erro. Tem que ter uma regra de negócio lógica. Você não vai cortar o dedo e injetar o braço dele, né? Tem que parar isso. E a desfatoração, o que é? É quando você faz a refatoração, mas você faz de uma maneira muito cagada. De verdade, você tá lá vendo o código, todo feliz, né? Você vai deparar com um if true. Você fica imaginando, por que tem um if true nesse código, cara? O que levou alguém a fazer um if true? Porque no Python... Aí você vai lá, vou ver o log aqui. Você vai lá no Git, vê o log do arquivo. No Python 2.7 foi colocado por igual falso. Porque o cara vai que alguém fez isso. Nossa, aí não, primeiro o cara foi essa, depois quem tem corrigido desse jeito. Aí você lê lá o log do Git, o que aconteceu? Tinha aqui um if, uma comparação, alguma coisa. Aí o cara não precisava mais dessa comparação. Aí, ao invés de ele tirar o if, o que ele fez? Colocou um true no lugar. Aí tinha um bloco de código aqui, cara, no else, que nunca passaram. Qual que é a recomendação, cara? É muito fácil você refatorar código hoje com um editorzinho de texto bonito. Você aperta Shift, tá? A ré da indentação toda. É só apagar o if. Eu acho que o cara ficou com preguiça. Nossa, tem 20 linhas aqui, eu vou ter que ficar dando delete em cada um. Será que se eu deixar aqui mexendo em alguma coisa que vai dar pau? Não, melhor não. Vai ver o só flui. Bom, então, e não seguir as convenções. Quais são as convenções? A principal é essa, PEP 8. Todo mundo conhece PEP 8? Alguém não conhece? Então, se alguém não seguir, é o importe disso. O que é? Aqui é um exemplo. Ó. É um código que eu peguei assim, o cara não usava, não quebrava em 80 caracteres cada linha. Aí gerava isso. Então existe um padrão muito bem documentado, cara. E esse padrão já tem muitos anos. E como que a gente está em 2015 e ninguém segue esse padrão? Então, sigam as convenções. Não é uma regra. O Python vai continuar rodando, cara. Mas sigam as convenções da comunidade. Já quem trabalha com você agradece. E o legado do velho ancião, o que é? É mais um antipágina de deploy. Assim, como que usar Python 2.4? Ano passado eu tive que instalar um projeto, migrar um servidor. O projeto só rodava em Python 2.4, cara. Eu falei, não é possível. Eu não consegui achar
achar um sistema operacional no data center que tinha Python 2.4. Sistema da nuvem, Python 2.4. Python 2.4 tem 10 anos já. Então, um sistema que está aí há anos, provavelmente, sem receber atualizações. Então, atualize. Não fica com preguiça. Não, vai dar muito trabalho passar isso aqui de 2.4 para 2.7. Porque o dia que isso der merda, vai ser muito pior. E você não vai conseguir usar lib. Eu tentava instalar qualquer coisa ali, já não tinha mais suporte a Python 2.4. E Python 2.6 também já está perdendo suporte. Eu sofri essa semana com isso. Django 1.7 não roda em Python 2.6 mais. Ainda bem. Mas meu servidor só tinha Python 2.6, eu não podia atualizar. Eu fiz uma parada no Publica lá, que é isso. Fiz um dicionário comprehension lá, e bom, por que não está funcionando? Por que não está funcionando? Aí quebrando a cabeça, só funciona em Python 2.7. Tem gente também que fica muito tempo sem atualizar framework fazer, né? Tem muito projeto que rodando Django com os dois, né? Pois é, então é uma boa prática manter sempre isso atualizado, cara. E o lixo tóxico também é mais na área de deploy, que é o quê? Aquele servidor que está todo contaminado. Coisas que você não deve fazer. Não utilize o Python do sistema no seu deploy, cara. Existem ferramentas aí de ambientes lá, PyEnv, VirtualEnv, etc. E que vão te dar muito mais liberdade para você gerenciar cada ambiente de cada aplicação, que às vezes você usa mais de uma aplicação na mesma máquina. E isso daí é uma coisa muito comum, cara. Você vê lá o cara, sudo is install não sei o que, sudo is install não sei o que. E também, evita instalar pacotes Python da distribuição do seu Linux. É o que? Sudo apt-get install Python tracinho alguma coisa. Python pip precisa, esse daí tem. Mas você não vai. Mas, por exemplo, o Django tá no apt-get. Pois é, deve ser o Django 1.3. Tem um monte de coisa no apt-get. Geralmente são pacotes desatualizados, às vezes são versões com erro. Então evita isso. Tem um pattern também que é o Dependency Hell, que é o que? Quando ou você não tem nenhum arquivo assim que especifica quais são as dependências daquele seu projeto, que geralmente algumas pessoas fazem, que aí você baixa lá o projeto, pega, roda, aí você vê erro ao importar não sei o que, você dá pip install, aí roda de novo, erro ao importar, aí você vai instalando biblioteca por biblioteca até conseguir rodar. Isso tudo mal arrombado, escrevendo em páginas bonitas. Não, tem situações piores, tem situações que ele escreve quando ele criou o projeto e depois nunca mais atualiza o requirements, aí o coleguinha se fode. Pois é, então mantenha atualizado isso, seja gente boa com seus colegas de trabalho, pessoas que vão pegar seu código, porque esse daí é aquele problema, né? Pô, mas roda na minha máquina, cara. Você instala. Aí toda vez que alguém instalar o projeto, tem que chamar o cara, porque só ele sabe o que tem de dependência no projeto. Mas aí você vai ter que ele falar esse tal que acontece ali. Consulte, por favor. Maneiro também atualizar o ritmo do projeto. Também são interessantes para ter o seu projeto. Então mantenha sempre a lista de dependência. A galera mais usa um arquivo requirements.txt, ou então o próprio arquivo lá de setup, né? Mas caso não tenha um arquivo de setup, você mantém o requirements.txt sempre atualizado, por favor. E qual que é a melhor maneira de você ver isso? Cria um VirtualEnv novo e testa, vê se está rodando antes de você subir alguma coisa. Está rodando a sua máquina não significa que vai rodando do amiguinho, né? O pior ainda disso aí é quando o cara ainda tem um requirements e tem algumas coisas instaladas no console na máquina. É de moral, cara. Pois é, por isso sempre usa VirtualEnv, cara. Só usa o
PIP, ó. PIP Isso assim deve ter medido, ia dar pau, ele tinha um problema esses dias, porque na máquina estava instalado com install, aí eu achei que não estava instalado, eu fui pelo apt-get e buguei o PIP da máquina inteira, meu filho. E gastei umas 2 horas para consertar, meu filho, depois de ser os fault Python que estava dando lá. Então, tem um outro anti-pattern que é a complexidade acidental. O que é? Quando você introduz uma complexidade a mais no seu código que é totalmente desnecessária, a maioria das vezes por não usar construções já bem documentadas da linguagem. If x is not known. Print x. Alguém sabe qual que seria a melhor maneira? Você pode usar fx, a não ser que você queira realmente saber se ele não é known. Talvez faça sentido, pode ser. Pois é, esse exemplo nem sempre é errado, mas geralmente é. Quando usar, geralmente a galera usa errado. E esse aqui, for in range len items, esse aqui é a galera que programa em C costuma fazer quando vai pro Python, né? Itens igual a itens e for in itens, ou então se você precisa do índice para o numerate, cara. Ou itens funcionais. Pois é, então tem construções da linguagem que evitam essa complexidade. Aí agora eu vou citar alguns antipadrões metodológicos, né, que não são exclusividade do Python, né, porque, por exemplo, programação por copiar e colar. Isso daí é muito comum, né, cara? Esse cara que tem aquele sistema que fiz há 10 anos atrás, tem lá uma parte do código que faz uma coisa, nós aqui pronto isso aqui, ó. Ah, beleza, menino. Então aquele sisteminha MVC, você não entende nunca como funciona um desses MVOC, você só copia cada. Você vai copiar, cara, eu não sei como é que funciona isso não, copia e cola. Se você fizer desse jeito, eu não vou botar. E o martelo de ouro, né, que é aquela solução global para tudo. Geralmente. O eval? Pois é, então não existe, there is no silver bullet, né? A otimização prematura, né, também conhecida como ejaculação precoce. Cara, seu código nunca precisa ser otimizado quando você está fazendo. A não ser que o seu computador seja um 486. Depois você já tem uma especificação de mão, tipo, o seu código tem que responder em tanto tempo. Você fez ali, não, tem que utilizar, mas ele já está especificado. Daí tem cara que escreve ali uma página, mas já mesmo assim, de fazer isso, fazer aquilo outro. Descartar, depois faz o trem, velho. Depois é melhor, mesmo quando você tem uma especificação de que ele tem que responder tantas requests por segundo, é melhor você fazer aquele bloco do programa e ver onde está o bottleneck do que tentar otimizar parte por parte. Geralmente vai ter 1 ou 2 gargalos ali. Você não precisa otimizar 10 mil partes do seu código. Mas se o cara conhecer bem a linguagem, o interpretador, ele já vai fazer o código otimizado por natureza. Não utilizar o lista igual, por exemplo, utilizar duplo ao invés da lista. Eu sou daquela opinião, sempre faço o jeito mais rápido. Depois eu me preocupo em melhorando ele, eu vou fazer refatorar. Se der tempo. Então a outra tem um rio de lava. O que é? Quando você introduz um pedacinho de código, aquele pedacinho de código vai igual câncer assim espalhando e avacalha seu projeto todo, cara. Você tem que ficar copiando e colando aquele pedacinho ali para poder funcionar. E tem a marcha da morte, o que é? Quando você está num projeto, você sabe que vai dar bosta, todo mundo que está no projeto, você sabe que não tem chance nenhuma daquilo dar certo. E continua. Vamos fazendo. Despedindo, né? Você fala que ainda vai dar certo no fim das contas. Você está tão persuadido ali já que você já sabe que você vai morrer, mas você fala que não vai morrer. Beleza, se eu não pagar meu salário para fazer essa cagada, então tá de boa. Aí essa marcha da morte pode ser conhecida também, o cliente que quer assim. Eu quero assim. Assim você não vai funcionar. Você que manda, né? Você tá pagando. Tem essa frase, né, capitão? Vai dar merda. Eu falo, a gente só avisa. Se o cliente quer insistir, você já avisou. Não tem problema, que às vezes o que você sabe que não vai dar, não fala pro cliente por medo
e assume a responsabilidade e toma ferro depois. E vai todo mundo falar, mas eu posso. Não é obrigado a programar, não. Você tem que pensar, não vai funcionar, eu vou fazer. Você quer se insistir, não faz. Então, tem Vamos morrer junto, abraçadinho. um artigo muito legal na Wikipedia, cara, que é anti-padrão de projeto de software. Quem quiser depois dar umas risadas lá. Tem uma lista bem extensa, assim, que é bem legal. É a versão da enciclopédia dele, não? Hã? A versão da enciclopédia, não? Talvez tenha. Coloca o pé aqui. Bom, então, foi isso. Aqui uma coisa bem legal. Install det. Python é o import det, né? É o contrário disso. Quem quiser ver depois, ele é o antizen do Python. Então, é isso. Perguntas? Então, obrigado.